Fala galerinha Dominantes Online, Thiago Doninho aqui na área para mais um exercíciozinho de função. Bora lá! Em economia, costuma-se representar o consumo mensal C de uma família por uma função linear C igual a C0 mais C1 vezes Y, em que C0 é o consumo independente da renda, C1 é a chamada propensão ao consumo e Y é a renda mensal de uma família. Bem, essa parte do texto está aqui para contextualizar a gente dentro da própria questão. E ele continua: uma determinada família possui a seguinte função consumo C igual a 500 mais 0,8 vezes Y. Neste caso, ela possui um gasto de R$500, independente da renda, e propensão ao consumo de 0,8. Nessa família, a renda mensal provém somente dos salários do pai e da mãe, que são, respectivamente, R$3.000 e R$4.000. Bem, claramente aqui nós temos uma função afim, ou seja, uma função de primeiro grau. Nós temos um exercício onde o consumo da família ela depende, não é, da renda da família, e com isso a gente consegue criar uma relação. E isso é justamente o que a função tenta dizer para a gente. É a gente ter um valor em função do outro. Feito isso, ele pergunta para a gente: qual o consumo mensal dessa família? É só a gente ter aqui um controle sobre a função que ele deu para a gente. Ele já deu a função consumo. Ele está falando para a gente que C é igual a 500 mais 0,8 vezes Y, aonde C é o consumo e Y é a renda dessa família. Então, o que ele fez com a gente? Ele deu o valor da nossa renda para que a gente substituísse aqui e conseguisse calcular o consumo. Nesse caso aqui, o nosso consumo vai ser qual? 500 mais 0,8 vezes 3.000 mais 4.000. E aí é só a gente agora fazer as continhas. Primeiro resolvendo o que está dentro do parênteses, multiplicando. Lembrem-se que a gente sempre tem que resolver a multiplicação antes de resolver essa soma. Nesse caso aqui, ó, a soma de dentro do parênteses a gente vai resolver para multiplicar, para depois fazer a soma que está na parte de fora. Então a gente tem que o consumo vai ser 500 mais 0,8 vezes 7.000. Então, aqui o consumo da família vai ser 500 mais 0,8 vezes 7.000 dá... A gente pode cortar aqui. E aqui a gente vai ter 56 com 2 zerinhos no final, ou seja, com 5.600. Então, a gente tem que o consumo dessa família vai ser de R$6.100. A gente marca a letra D como sendo a alternativa correta. Pessoal, focando aqui, quando a gente está trabalhando com uma banca, a gente precisa sempre lembrar a forma como que ela apresenta para a gente esses tipos de questão. Quando a gente está falando sobre a banca do Enem, muitas das vezes a gente só precisa interpretar no texto quem é quem. Se a gente parar para pensar de uma maneira geral, ele não representou aqui a nossa função através do X, o que é mais comum. A gente sempre tem o Y em função do X. Nesse caso, ele trouxe duas letras totalmente diferentes. Ele trouxe C para o consumo e Y para a renda. Ou seja, o intuito aqui era confundir, não é? Mas como aqui a gente está bem preparado, a gente não cai nesse tipo de pegadinha. Bora para a próxima questão. Bem, mais uma questãozinha aqui e a gente tem o seguinte. Uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com quantidades de unidades variáveis. O lucro obtido é dado pela expressão L igual a menos x ao quadrado mais 12x menos 20.
Claramente aqui nós temos uma função de segundo grau, tá, pessoal? Aonde x representa a quantidade de bonés contidas no pacote. Ou seja, o lucro ele depende da quantidade de bonés que está dentro de cada pacote. Essa foi a contextualização. Bora para a pergunta. A empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento, obtendo lucro máximo. Gente, lucro máximo. Automaticamente a gente volta lá para aquela nossa aulinha de função do segundo grau, aonde a gente aprende que máximo é algo que está ligado a vértice, não é? Então aqui nós temos uma função aonde a gente vai ter que descobrir uma das coordenadas do nosso vértice, ok? E aí a gente precisa descobrir qual. Continuando aqui no texto. Para obter o lucro máximo nas vendas, os pacotes devem conter uma quantidade de bonés igual a... Bem, ele quer que a gente descubra a quantidade de bonés. Volta lá no texto, onde x representa quem? A quantidade de bonés. Então, nesse caso aqui, a gente vai calcular quem? O x do vértice e não o y do vértice. Se a gente fosse calcular o y do vértice, a gente precisava lembrar de quê? Que o y do vértice, nesse caso, ele estaria ligado ao lucro. Então, se ele quisesse aqui, ao invés de descobrir a quantidade máxima de bonés, e ele quisesse descobrir qual é o valor do lucro máximo, a gente estaria calculando o y do vértice e não o x do vértice. Então, o x do vértice aqui para a gente precisamos lembrar que é menos b dividido por 2a. Quem é b, quem é a? Vamos lá, né, pessoal? Vamos lembrar que toda função de segundo grau, ela fica expressa para a gente como sendo ax ao quadrado menos bx mais c. Quem é quem aqui na nossa função? Ele disse para a gente aqui, ó, na representação de números, não é? Que o a é menos 1, que o b é igual a 12 e que o c é igual a menos 20. Aqui a gente só precisa do b e do a, então o nosso x do vértice é quem? Menos 12 dividido por por 2 vezes menos 1. Precisamos sempre tomar cuidado com os sinais. X aqui está representando quantidade de bonés. A gente não pode ter uma quantidade negativa, né, pessoal? Então, para esse caso aqui, ó, o cuidado com o sinal faz com que a gente não crie, não é, a possibilidade de encontrar um valor que não pode existir. Então, nesse caso aqui, ó, a quantidade de bonés vai ser menos 12 dividido por 2 vezes menos 1, que dá menos 2, vai dar exatamente 6. Então, a gente vem aqui e marca a letra B como sendo a alternativa correta. O que a gente tira desse tipo de questão, pessoal? Esse é um tipo de questão bastante corriqueira dentro da banca do Enem. A gente precisa lembrar, não somente da banca do Enem, para todo e qualquer vestibular que a gente esteja pensando, que a gente esteja trabalhando, que a gente esteja focando para o nosso estudo, a gente precisa lembrar que as partes máximas e mínimas automaticamente vão ser associadas a uma função quadrática, uma função de segundo grau. Então, com isso, o máximo e o mínimo sempre vão estar ligados àquilo que a gente chama de vértice, não é? Que é justamente ou o ponto máximo ou o ponto mínimo, não é? Só para lembrar aqui de novo, ponto máximo e ponto mínimo, a gente precisa sempre lembrar qual é o sinal do nosso A. Se o nosso A é negativo, nós temos um ponto máximo, não é? Ou seja, é uma parábola com concavidade para baixo. Se o nosso A é positivo, a gente tem ponto mínimo e aí a gente tem uma concavidade para cima, tá? Só para relembrar vocês. Bem, pessoal, muito obrigado por terem assistido essa resolução de exercício. Não esqueçam de estar sempre estudando e tenha bons estudos.